Heloísa e a Gabriele, e nós vamos falar uma pequena introdução sobre os pensadores da administração. Eu vou falar um pouquinho sobre Taylor. Taylor foi um engenheiro norte-americano que introduziu o conceito da chamada administração científica, que revolucionou todo o sistema produtivo no começo do século XX, criando a base sobre a qual se desenvolveu a atual teoria geral da administração. Taylor, ele era muito da prática. Ele tinha ênfase na tarefa. Ele queria, tanto que ele tem a teoria dos tempos e movimentos. O que ele fez? Taylor dizia que tudo tinha que ser estudado. Tudo tinha que ser analisado, o tempo, o movimento certo. Por quê? Porque ele visava o lucro da empresa. Ele dizia que quanto mais um funcionário fizesse uma mesma função, mais prático ele ficava naquilo, mais rápido, mais vezes ele ia conseguir fazer aquilo, e isso que geraria dinheiro para a empresa, para a fábrica. Bom, falar um pouquinho de Taylor. Taylor, ele estudou na Alemanha, na França, e pela Europa. Ele passou em Harvard, em Direito, mas ele optou em fazer engenharia mecânica. Nisso, ele foi trabalhar numa fábrica, no chão de fábrica. Ele era o pior que tinha, era ele estava lá, e ele começou do zero. Nisso ele começou e foi crescendo, e nisso ele foi começando a notar as deficiências que tinha naquele processo, naquela função, naquele lugar onde ele estava. Cada nível que ele ia subindo, ele ia vendo as dificuldades que tinha. Com o tempo, ele começou a pensar, bom, olha, pode melhorar assim, pode melhorar assado. E nisso ele começou a criar os conceitos dele. Em 1911, Taylor publica a sua obra mais importante, revelando os 10 princípios da administração científica, que se torna a base da teoria geral da administração. Taylor dizia também que as pessoas elas eram partes da máquina, as pessoas como parte da máquina. Os funcionários de Taylor diziam que mais trabalho por menos salário, porque era verdade. Mesmo que Taylor dissesse, tipo, se vocês baterem as metas, vocês vão ganhar uma recompensa, a recompensa não era tão grande assim. Os funcionários eles eram sim escravizados, porque o próprio Taylor dizia que eles eram vagabundos, que eles não queriam trabalhar, eles não queriam, só queriam lá fazer as coisas deles e deu. E por isso que Taylor foi firme nesses estudos de tempo e movimento, porque ele queria usufruir o máximo de cada funcionário. Bom, é isso. Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno, do grupo 2, e eu tô aqui para falar sobre o Max Weber, que foi um economista e sociólogo alemão. É considerado atualmente um dos fundadores do estudo moderno da sociologia e administração pública. Ele teve grande influência política na Alemanha, sendo um dos negociadores do seu país no Tratado de Versalhes, e foi membro da comissão que criou a Constituição do Estado alemão. Ele também foi responsável pela inserção do artigo 48 nessa Constituição, que mais tarde foi usado por Hitler para reprimir a oposição e conseguir poderes ditatoriais. Até hoje, as contribuições do Weber para a política alemã são controversas. Tem gente que gosta, tem gente que acha que ele fez muito mal. Na época do Weber, existia a necessidade de um modelo que fosse capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos seus membros, e que não fosse aplicável somente à fábrica, mas todas as formas de organização. Juntando essa necessidade com o crescimento das organizações, ficava claro que as teorias existentes não eram suficientes para responder à situação. Por isso, a partir das descobertas do trabalho do Weber, as empresas começaram a aplicar um sistema burocrático e seu novo modelo proposto. De acordo com Weber, qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é burocracia. Ainda segundo ele, nem todos os grupos sociais são organizações, porque se dividem em duas grandes categorias: os grupos sociais primários e os grupos sociais secundários. Os grupos sociais primários são os informais, no qual as relações pessoais predominam. E os secundários são os grupos formais, já que neles as pessoas têm as relações sociais regidas por regras explícitas e categóricas. Segundo o autor, as organizações formais apresentam 3 características principais.
que distinguem ela das outras. São elas a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. Considera-se que a grande contribuição de Max Weber para a teoria das organizações foi a identificação e hierarquização das estruturas de autoridade. Para ele, a burocracia moderna não se trata apenas de uma forma avançada de organização administrativa racional, mas sim uma forma de dominação legal. A teoria das organizações do Max Weber não somente abriu as portas para melhoria nas estruturas organizacionais públicas e privadas, como também ofereceu uma contribuição consistente para o desenvolvimento da estrutura administrativa em nosso país, pois ajudou a combater as práticas patrimonialistas que atrasavam o avanço da administração pública brasileira. Boa noite, colegas e professora. Eu sou a Heloísa, eu faço parte do grupo 2. Então, era para falar, com esse vídeo sobre o conteúdo que a gente aprendeu na aula e sobre todos os teóricos que a gente conheceu. Cada um daqui vai falar um pouco, eu sei que provavelmente, o principal mesmo foi o Taylor, mas me chamou bastante atenção o Ford. Ford, que teve o Taylor como inspiração para desenvolver todo a sua, vamos dizer, não sei se tecnologia seria uma palavra, na questão da produção em massa pro mercado de automóveis. Mas essa obsessão em massa, isso que eu achei mais interessante. Tipo, o diferencial é que não era simplesmente produzir e ficar rico, sabe? Ele queria tornar esses automóveis tão baratos que até os seus funcionários pudessem comprar. E essa questão de pensar no funcionário foi o que eu achei mais legal, assim, de todos eles. Que, claro, o Taylor cronometrava demais, sabia que o cara precisava descansar e tudo, mas era no intuito somente de render mais pra ele, não era, vamos lá, que coitado tá cansado. Não, E o Ford também teve a questão de estabelecer o salário mínimo, foi o cara que reduziu ali a jornada de trabalho para 8 horas, definiu como padrão isso, pelo menos para ele, e naquela época, vamos combinar que o negócio era trabalhar, a gente sabe que não tinha esse esquema aí de leis trabalhistas e tal, Então, assim, o Fordismo é esse modelo de produção em massa que revolucionou a indústria automobilística. Então, o Ford também adotou 3 princípios básicos, que aí teria relacionado, então, a intensificação, que consiste em diminuir o tempo da produção com o emprego imediato da matéria-prima que ele tem no estoque, basicamente isso, O princípio de economicidade, que seria não ter grandes estoques de matéria-prima, porque, claro, para todo mundo sabe que estoque também é dinheiro parado, Então, o mínimo possível de estoque, o máximo de produção. E o princípio da produtividade, que consiste também nessa capacidade de produção máxima com a especialização na linha de montagem. Então, esses foram os princípios que ele utilizou. Ele foi muito bem sucedido, Pena que ele devia ter variado, porque só carro preto acabou ficando chato e o pessoal foi pra concorrência. Isso aí são outros 500, Não vou acabar agora com a imagem do coitado. Coitado nada, Imagina só vender 19 milhões de veículos. Mas tudo bem, Então tá, gente? Vamos ver agora o que minha colega tem pra contar pra gente sobre esse semestre pra ela. Valeu! Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou do grupo 2 e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Rafael. Rafael nasceu em Istambul, ele era filho de pais franceses, ele foi casado, teve 3 filhos e aos 19 anos, Rafael já era formado em engenharia de Minas e ele começou a atuar na área. Foi ali que ele desenvolveu a carreira dele como engenheiro, como administrador e como teórico de gestão. Foi aí que ele foi considerado o primeiro pensador da gestão e o pai da ideia da organização estrutural das empresas por funções. Bom, ele viveu toda aquela época da Revolução Industrial e, como consequência disso, ele foi promovido, ele se tornou gerente de Minas aos 25 anos de idade. Bom, ele foi um dos teóricos clássicos da ciência da administração e foi fundador da teoria clássica da administração, que todos nós gostamos tanto. Ao contrário de Taylor e de Ford, Fayol, ele procurou cuidar da empresa de cima para baixo, inversamente aos outros dois
pensadores, hein? Aos 47 anos, ele assumiu a direção de uma mineradora na França, que estava à beira da falência. E ele conseguiu tirar ela do buraco. Foi show. Eu acho que, principalmente por esse motivo, a gente escolheu o FAIOL para fazer o nosso trabalho, em cima dos 14 princípios dele. Então eu espero que vocês gostem bastante, que todo mundo goste, que todo mundo se divirta, mas não riam muito da nossa cara, por favor. Beijos. Senhoras e senhores, está começando agora, passa ou repassa para todo o Brasil. A garotada hoje está animada e prometeu que vai fazer de tudo para levar o prêmio, o super prêmio final para casa. E você começa a torcer, equipe azul ou equipe amarela? Cadê a galera de Cacoa? Hoje no nosso programa, os participantes irão responder sobre teorias da administração. Vamos começar com a equipe azul de Canoa. Qual o princípio que diz que o gestor deve definir quais tarefas serão executadas? Deixa eu ver como. A gente repassa. A resposta está exata! Qual o princípio que fala do direito de mandar e o poder de se fazer obedecer? A gente passa. A gente repassa. Autoridade! Cara, que? Exata! Qual o princípio que diz que deve se manter a obediência, assiduidade e respeito? Passa. A gente repassa. Não sabemos. Agora as duas equipes deverão se enfrentar num errei. Nenhuma equipe soube responder. O princípio que falava sobre manter a obediência, assiduidade e respeito é o de disciplina. Agora as duas equipes terão que disputar a metade dos pontos numa corrida do saco. Dois, três. Azul ganhou. A próxima pergunta é: qual o princípio que diz que um subordinado deve receber ordens somente de um chefe? A gente passa. Repassa. A resposta é unidade de comando. A resposta está
pergunta. Qual o princípio que diz que deve haver um só chefe para um conjunto de operações que vise o mesmo objetivo? Tempo! Pé. Passa. A gente repassa. Tempo! Pé. A gente responde. Unidade de direção. A resposta está exata! Próxima pergunta. Qual dos princípios fala sobre satisfazer ao mesmo tempo o empregador e o empregado? A gente passa. A gente repassa. A gente não Ninguém soube responder. O princípio que fala sobre satisfazer ao mesmo tempo o empregador e o empregado é o de remuneração. Agora as duas equipes terão que disputar metade dos pontos em uma prova em que elas terão que estourar os 3 balões que... 1, 2, 3, valendo. Agora a nossa prova é a de torta na cara. A equipe azul contra a equipe amarela deverão responder. Quem deve definir qual é o melhor grau de centralização da empresa? Mão na orelha. 1, 2, 3, já! O gestor. A resposta está exata! Próxima pergunta. Qual o princípio que diz que o subordinado deve se comunicar somente com seu chefe? Mão na orelha. 1, 2, 3, já! Vai! 1, 2, 3. Torta na cara! Agora a próxima pergunta. Qual o princípio que diz um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar? Mão na orelha. 1, 2, 3, valendo! Não tem. Tipo, não respondeu, errou. Não respondeu. Não respondeu. Olha, eu falei primeiro! Próxima questão. Qual o princípio que fala da combinação de benevolência com justiça? Mão na orelha. 1, 2, 3, já! Equidade. Toca na cara! Vai direto. Vai direto, pode ir? Vai. Queria ver contigo. Isso aí, isso aí. Eu tô seduzindo. Agora a próxima pergunta. Qual o princípio que diz que
que não se deve promover a discórdia entre os subordinados. Mãos na orelha. 1, 2, 3, valendo! É a união do pessoal. Em que ano nasceu Faiol? Todos com a mão na orelha. 1, 2, 3, vai! Tempo esgotado. Ninguém sabe? Não. Então a resposta será anulada, todos perderam e a resposta certa seria 1841. Pegação aí, ó. E não... Sai, gata. Aí... Droga, tem que começar de novo. Foi. Boa noite, turma. Nós somos o grupo número 2 e nós vamos fazer um trabalho. Errei, tá, Luísa? Corta aí, tá. Deixa eu começar de novo. Meu primeiro emprego em rádio foi atendente de telefone. Foi a porta que eu encontrei para chegar lá. Devagarinho, eu fui conquistando meu espaço. Nesses anos todos, longe da minha família, a cada dia eu via que meu sonho estava mais próximo. E eu cheguei lá, com a minha garra e com a minha perseverança. Você que está aí, você também tem que enxergar as grandes oportunidades. Agora, quer um conselho? Seja um consultor ou uma consultora e deixa a Jequiti mudar a sua vida. Celso?